que a dor no ombro pode vir simplesmente de uma situação apenas mecânica e não emocional? Será que as heranças emocionais podem desencadear sintomas em nós sem poder termos vivido algo? Será que o eczema, as alergias de pele, elas aparecem recorrentemente ou elas aparecem só uma vez? Como que é esse processo? Essas são algumas das perguntas que eu vou responder agora para vocês. São perguntas que me fizeram dentro do curso Origens Profissional, mas eu achei interessante disponibilizar para cada um de vocês para conseguir entender um pouco como é que funciona essa relação dos sintomas físicos com os sintomas emocionais. A primeira pergunta que foi feita então por uma das alunas do curso Origem é: dor no ombro pode ser simplesmente um processo mecânico? Eu falo muito dentro do curso que existem os contextos emocionais que trazem as disfunções relacionadas à articulação do ombro, a ligamentos, a tendões, a disfunções em cápsula na região do ombro. Mas o que às vezes a gente fala bastante é que esses conflitos vêm de uma parte emocional, mas a gente também fala que existem os conflitos mecânicos. Simplesmente eu posso cair, bater o ombro, às vezes uma pessoa que está andando de cavalo, às vezes cai, o cavalo levanta e ela cai no chão e vai alterar o ombro, ter uma luxação. Um atleta, às vezes de hiperperformance, às vezes pode ter uma lesão com relação ao ombro que não necessariamente a gente pode analisar com um contexto emocional, porque ele apresenta uma disfunção mecânica também, porque isso, às vezes uma pessoa sofre um acidente, às vezes uma pessoa cai, às vezes uma pessoa passa por uma lesão que é real mesmo, é mecânica. Geralmente a gente tem observado muito frequentemente que grande parte dessas pessoas que sofrem algumas lesões mecânicas, às vezes elas tiveram já ou têm fragilidades emocionais já por trás desse conflito mecânico. Então não quer dizer que eu não tenho que tratar a parte mecânica, precisa ir no médico, trabalhar com a parte inflamatória ali, naquela lesão, naquele acidente, você teve ruptura de musculatura, às vezes vai ser necessário uma cirurgia para se restabelecer aquele funcionamento normal daquele músculo, vai precisar fazer a fisioterapia convencional para que possa então tirar o processo inflamatório, melhorar a funcionalidade daquele tecido. Não basta às vezes só trabalhar com o emocional enquanto aquele físico, né, aquela lesão, ela está presente ali gerando uma disfunção para aquela pessoa. Mas não quer dizer que a gente tem que esquecer e deixar de lado totalmente a parte emocional. Muitos casos dos pacientes que eu atendo que sofreram às vezes um acidente, que sofreram alguma queda, que passaram por grandes transtornos, que houveram ruptura de ligamento cruzado, mesmo jogando futebol, ou tiveram alterações com relação a ligamentos ou tendões musculares com relação à parte de ombro. Nós, olhando a fundo, existia uma situação sendo vivida naquele momento, principalmente no caso daquelas pessoas que se machucam sozinhas. Então sabe aquele entorse de tornozelo que às vezes eu estava andando normal, de repente meu pé falseou, ou no futebol mesmo, a pessoa está jogando, é um atleta de hiperperformance, a musculatura tem que estar funcionando muito bem e de repente ele torce o pé sozinho, do nada, sem motivo aparente. Ou aquela pessoa que tem a ruptura do ligamento, às vezes do joelho, e é sozinha, às vezes sem grandes batidas, sem grandes transtornos ali, ou mesmo quando uma pessoa sofre um acidente e às vezes tem tanta região para alterar, às vezes uma região específica, às vezes que não fazia parte tanto daquele momento do acidente, ela tem uma grande fratura, uma grande lesão naquela região específica. E muitas vezes nós falamos que nem sempre qualquer região vai ser afetada por acaso, às vezes ela vai estar afetada porque ela já vinha de um processo. Muitas vezes aquela pessoa que já está em processo de indecisão, sem saber que direção tomar da vida dela, ela pode ter uma fragilidade então nos ligamentos do tornozelo, porque quanto mais indeciso é o tornozelo que vai me dar a direção, se eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou ou fico. Então esse ligamento entra numa autodesvalorização com relação ao sentimento que aquela pessoa tem e vai ter uma necrose daquele tecido. Então essa fragilidade no tendão e no ligamento vai fazer com que aquele tendão não tenha às vezes a funcionalidade adequada naquele momento esportivo. Então por isso que às vezes ela vai ter um falseio, ou mesmo quando eu estou andando na rua, de repente eu falseio o pé sem motivo aparente. Então essa sensação de se machucar sozinho muitas vezes é vinculada a uma sensação que aquele tendão não estava tendo a força suficiente, aquele músculo não estava fazendo a força suficiente para segurar aquela articulação, para mantê-la estável, para que não houvesse aquela ruptura. E a mesma coisa é o joelho. Se esse ligamento já entra numa necrose, por exemplo, ligamento cruzado, uma necrose onde a pessoa está dividida sobre dois planos, se eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu estou dividido entre dois trabalhos, estou dividido entre dois relacionamentos, e eu fico nessa dúvida, quanto mais tempo
tempo eu permaneço nesse estresse, mais vai ter uma degradação daquele tecido específico do ligamento e vai ter uma propensão maior e ter então uma lesão do ligamento cruzado do joelho. E isso pro ombro da mesma forma. Se eu vivo uma sensação de há muito tempo querendo proteger alguém, querendo proteger, trazer para perto de mim alguém, mas eu me sinto incapaz disso, incapaz de ajudar, incapaz de proteger, acolher uma pessoa, eu posso desencadear então uma fragilidade no ligamento, na articulação, gerando uma disfunção para aquela região especificamente. Então, quanto mais tempo, maior é o impacto, maior é a alteração que vai ser desencadeada e a pessoa então pode ter uma lesão mais facilmente com aquele lugar em específico. Então por isso que nós olhamos para as duas questões. Não, nada impede de ter simplesmente uma lesão mecânica em um determinado momento e nada impede de ter simplesmente uma lesão somente emocional. Então de tanto eu vivenciar uma situação, eu entro numa inflamação em uma determinada articulação sem ter sofrido nada mecanicamente, sem ter batido, sem ter tido uma queda, sem ter tido uma disfunção nenhuma física, mas simplesmente emocional. Ou pode ter os dois processos ao mesmo tempo. Eu viver a situação mecânica, mas que aquela região já estava sendo fragilizada por uma situação emocional. Agora vamos à segunda pergunta que me fizeram com relação dentro do curso Origem, é a seguinte: se eu recebo um conflito de herança emocional dos meus antepassados, apenas desenvolvo uma fragilidade se vivo um conflito parecido, ou eu posso ter sintomas sem ter vivido nenhum conflito, somente recebendo a herança, então, né, o que essa pessoa quis dizer. Então nós, em geral, vivemos muito a sensação de recebermos fragilidades dos nossos antepassados. Hoje se sabe muito bem que tem as heranças que nós recebemos emocionais, as heranças que nós recebemos com relação a doenças. Então, por exemplo, diabetes às vezes pode ter hereditário ou uma hipertensão hereditária, problemas de colesterol hereditário, problemas de inúmeras doenças que podem vir hereditariamente. Mas se elas vêm hereditárias, elas vêm por causa de uma disfunção e muitas vezes essa disfunção é causada por uma emoção que os meus antepassados viveram. Então, se o meu avô viveu algumas frustrações com relação à parte financeira, isso pode gerar uma fragilidade talvez no rim dele. Se ele viveu conflitos com relação a líquido, né? Então teve grandes problemas com água, enchentes, alagamentos, isso pode afetar o rim e pode desencadear então uma relação de retenção de líquido que pode aumentar a pressão. Então eu posso receber uma disfunção vinculada já ao rim. Então o rim ele já tem uma propensão, um terreno que já está pronto, já está fértil com relação àquela situação. Mas, em geral, quando eu vou atender um paciente, o paciente tem que ter vivido uma situação na vida dele, por mais que não tenha sido grande, estrondorosa, imensa, não necessariamente tem que ter sido uma grande frustração para começar a desencadear sintomas na vida dele. Então, por exemplo, se eu vivi, meu antepassado, meu avô, viveu essa sensação com relação financeira ou com água lá em algum momento da vida dele, eu vivendo uma situação que muitas vezes, que é chamado de síndrome do aniversário, que bate na mesma data que meu avô viveu, então ele viveu aos 32 anos essa situação com relação ao financeiro. Hoje eu cheguei a 32 anos, eu posso ter sido demitido, eu posso ter vivido uma situação de perda de um carro que eu não tinha seguro e de repente foi tudo por água abaixo, aquele dinheiro que eu tinha investido, uma situação que eu comprei um apartamento na planta e a empresa me deu o calote. Então eu posso reviver de alguma forma na mesma data que o meu antepassado viveu. Então eu reativo de uma determinada maneira aquela situação. Vamos dizer que a minha avó com o meu avô, eles tiveram grande briga, um grande problema de relacionamento e aquilo aconteceu quando o meu avô tinha 28 anos de idade. Então, quando chega aos 28 anos de idade, eu posso às vezes reviver discussões, entendimentos em casa que possam reativar aquela situação de frustração. Por mais que eu não sei disso, por mais que eu nem sei o que meu avô viveu lá atrás, depois às vezes eu vou estudar isso, que eu vou conhecer, daí eu posso ir pesquisar e às vezes eu tenho os insights entendendo essa relação. Mas enquanto eu não sei o que ele viveu, às vezes eu posso ficar sempre reativando em mesmas datas padrões parecidos. Ou vamos dizer que uma mulher teve um parceiro que ela casou e deu 4 anos de casada e esse parceiro veio a falecer, foi para a guerra e não voltou mais. Então essa relação de que ela perde esse parceiro ali com 4 anos de relacionamento
dá a entender, às vezes vem num processo na herança familiar de que as mulheres, depois que chega a 4 anos de casamento, elas podem ficar meio alerta, que elas têm que se virar sozinhas, porque elas não têm mais aquele parceiro para dar suporte financeiro, eu tenho que buscar meu trabalho, então eu não estou satisfeita com relação a ficar somente em casa, porque meus filhos vão passar dificuldades, ou eu começo a me distanciar do meu parceiro, porque se ele morrer eu posso ficar sozinho, então é melhor eu me afastar dele do que ele se afaste de mim. Então inconscientemente eu posso reativar alguns padrões que fazem com que eu ligue um alerta, simplesmente porque o meu parceiro talvez com 4 anos de casado ele começa a ter que trabalhar numa outra cidade, ele trabalha no banco, ele foi transferido para uma outra cidade, então houve um distanciamento, então há uma reativação, por mais que em pequeno grau daquela situação, mas em geral então tem que haver uma situação disparadora daquele processo que vem na herança familiar. Tanto é que tem muitas pessoas da família às vezes que recebem a herança, tem alguns que ligam o alerta, tem outros que não. Então tem alguns que disparam aquela doença, tem outros que não disparam aquela doença, porque às vezes estão mais propensos a viver a situação dessa forma. Então atendi já inúmeras pacientes, por exemplo, que na história da família houveram abusos sexuais lá, na história da avó, bisavó, trisavó, e quando essa pessoa que é neta ou bisneta vem à vida ali, ela pode reativar a situação de algum contato com o primo, de alguma situação com relacionamento, às vezes na adolescência, que pode ter sido incômodo para ela, ou mesmo situação com irmãos, com tios, avós, pessoas próximas, que às vezes nem foi tão intenso, mas foi um olhar, ou foi uma ação, ou foi simplesmente o exame ginecológico, ele pode reativar aquele padrão de fragilidade. Enquanto às vezes outras mulheres, que pode ser a irmã mesmo, ou outras pessoas da família, que podem ter a mesma histórico dos antepassados dentro dela, não viveu essa situação e às vezes não desencadeia aquele sintoma. Então por isso que em geral, sim, é preciso que a pessoa vivencie a situação para disparar, só que às vezes nem é tão intenso para aquela pessoa e por não ser tão intenso, às vezes para ela não faz sentido ela ter esse bloqueio, ela ter tanta alteração, mas claro que às vezes a herança foi muito mais forte e essa propensão que ela reativou de uma maneira às vezes menor, menos intensa, já foi o suficiente para desencadear um sintoma, a alteração ou a disfunção para aquela pessoa. Então agora vamos à terceira pergunta que foi feita dentro do curso para que vocês possam também entender um pouquinho sobre as dermatites. Então ela fala assim, dermatite atópica, meu filho apresenta recorrentes eczemas na bochecha. Isto representa uma fase de estresse? Então, quando nós temos alterações, escamações, disfunções na pele, nós olhamos mais para a epiderme, que é essa camada superficial da pele, nós temos um conflito de contato-separação. Então, sempre pele é uma relação com relação a um contato que eu tive e eu perdi, ou é eu querer me afastar daquele contato. E a imagem que sempre vem é aquela tia que vem dar aquele beijo molhado no rosto e que eu não quero ter aquele contato. Ou aquela situação onde que eu tenho um beijo de despedida. Então a criança começa a ir para a aula e a mãe dá um beijo sempre de tchau naquela região. A mãe dá um beijo e vai, a mãe dá um beijo e vai embora, o pai dá um beijo e vai embora. Então é sempre esse contato, separação que aquela criança não está ainda à vontade com relação ao colégio, ela se sente desprotegida e sempre essa separação é frustrante para ela. Então, o local de último contato eu posso ter com a fragilidade. Só que a fragilidade ela não vai acontecer na fase de estresse. Então, essa alteração, essa proliferação de células que acontece alterando aquela região da epiderme, ocorre na fase de resolução. Então, na fase de estresse, eu tenho uma descamaçãozinha, às vezes a pele pode ficar um pouco mais esbranquiçada, um ressecamento da pele, mas o sintoma vai ser visível mesmo na fase de resolução. Ou seja, quando a mãe voltou e eu estou em casa com a mãe, eu estou no fim de semana com a mãe em casa. Então, sempre esse contexto de separação, ele é quando eu relaxo que aparece o eczema, que aparece a dermatite, que aparece a alteração naquela região. Então, muitas vezes no rosto, ele está vinculado com um senso de separação. Então, quando eu me separei do contato físico de uma pessoa em específico. A minha filha, a mais nova, ela teve uma alergia na pele do rosto, nessa região, mas é porque ela levou uma mordida, um arranhão no rosto no colégio.
Então ela levou esse abocanhado, ou levou esse arranhão no colégio, então é um contato que eu não queria ter sido tocado. Então é um contato indesejado. Então aquela região é aquela região de frustração por o contato que eu recebi com relação a alguma pessoa. Então é como se eu quisesse me separar daquele contato. Quando eu consigo, enfim, me separar, que eu vejo que a pessoa não está mais ali, que eu saio daquela sensação de frustração com aquela pessoa em específico, eu relaxo, eu fico bem com aquela pessoa, daí vai aparecer a descamação. Mas cada vez que acontece de novo um atritinho, uma briguinha, que a pessoa vai em direção a ela de novo, volta a ter a inflamação, volta a ter a alteração naquela região, e daí ela pode arranhar, ela pode coçar aquela região e sempre ter uma reativação no processo. Só que o sintoma de coceira, de novo, vem na fase de resolução, quando eu saio do estresse e não quando eu estou no estresse. Mas por que ela continua aparecendo? Porque sempre tem um momento que eu reativo aquele processo. Seja que quando a mãe volta a me deixar no colégio de novo, seja quando a amiga volta a chegar perto do meu rosto para me arranhar, seja quando meu pai vai viajar para um curso e me dá um beijo de despedida e depois ele vai viajar de novo. Então eu posso reativar esse padrão de separação ou de desejo ou de separação iminente como incômoda e isso fazer com que o sintoma nunca saia. Então eu fico sempre reativando o mesmo padrão de fragilidade. E enquanto eu não entendo, não compreendo, não saio daquele processo, ou não compartilho aquele meu medo, aquele incômodo que está acontecendo, eu permaneço na alteração. Então não que o sintoma seja de fase de estresse, o sintoma é na fase de resolução, quando eu saio do estresse, mas ele está sempre aparecendo de novo porque eu nunca saio, eu vai e volto, eu entro no estresse e saio de novo, eu entro no estresse e saio de novo. Então fica uma recorrência dessa informação, dessa alteração. Vamos para mais uma pergunta aí do pessoal dentro do curso. A alopécia representa um conflito da derme. Então, o que é a derme, né, pessoal? Então, existe a epiderme, que é uma camada superficial da pele, e logo abaixo da epiderme tem a derme, que é uma camada de proteção. Então, quando a gente perfura a pele, é a derme que é a responsável para proliferar células, para aumentar a capacidade de proteção daquele tecido que foi invadido naquele momento específico. Então, essa disfunção em pelos em cabelos, na verdade, o que se fala principalmente na nova medicina germânica é que a alopécia, queda de cabelo, é um processo de epiderme, então conflitos de separação. Então é eu perder o contato com aquela pessoa que me dá um cafuné à noite. Então assim, eu tenho meu pai que me faz um cafuné para eu dormir à noite e o meu pai e minha mãe se separam. Então eu paro de ter aquele cafuné do meu pai. Então começa a ter a perda de cabelo naquele lugar específico. Ou eu sinto aquele pai que, meu filho, eu tenho orgulho de você, então bate na cabeça do filho, assim como se fosse um orgulho a ter aquele filho assim. Mas quando aquela criança se sente como não fosse mais um orgulho para o pai, ela sente como se o pai a rejeita ou desvaloriza, ou simplesmente eu tomei uma direção que eu tenho certeza que meu pai não vai gostar, então eu não posso falar para ele que eu fiz aquilo, que eu agi de tal maneira. Então eu posso ter naquela região específica uma queda de cabelo. Então na fase ativa de estresse há uma queda gradativa do cabelo e quando eu relaxo daí cai em tufos. Então inicialmente na fase de resolução, na fase inflamatória, é uma propensão de cair mais cabelos, mais pelos naquele momento específico, para depois da resolução voltar à normalidade. Então, fase ativa de estresse, eu tenho perda gradativa, e pouquinho em pouquinho, depois resolução, tenho perda maior, de mais cabelo, né? Uns tufos de cabelo nessa fase de resolução. Então, essas são algumas das perguntas que foram colocadas dentro do curso Origem. Espero que para vocês tenha feito sentido também, que às vezes eu acho que as perguntas de umas pessoas podem ser as perguntas de outras pessoas, então eu procuro fazer algumas informações para transmitir para outras pessoas também, para que vocês possam também entender no geral esses ensinamentos do curso Origens emocionais, que a gente possa compreender também a base do começo, do porquê que surgiu os nossos sintomas, porquê que surgem as alterações. Se você gostou dessas informações, manda aí os seus comentários aqui embaixo. Se vocês têm dúvidas,
faça as suas perguntas aqui embaixo, que no próximo vídeo talvez as respostas sejam da sua pergunta e eu espero que eu possa fazer com que você compreenda ainda mais a origem emocional dos teus sintomas. Compartilhe com quem você gosta e um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo.